Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servir. Curai os doentes que ali houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, dia 26 de janeiro, nesta sexta-feira, hoje a igreja celebra a memória de São Tito e São Timóteo, esses que são esses grandes evangelizadores e apóstolos. O texto que nós acabamos de ler fala da missão dos discípulos. Vamos lembrar aqui que a palavra discípulo significa aluno, aquele que se coloca para poder seguir ao mestre. E aqui Jesus, ele fala, na realidade, como deve ser o nosso apostolado. O que esse evangelho de hoje está querendo nos ensinar aqui é como deve ser exatamente o apostolado de um discípulo de Cristo. E veja, irmãos, isso aqui é muito importante. A gente lê aqui Jesus dando algumas recomendações. Ele diz assim, olha, primeiro ele começa fazendo uma constatação, que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, isso é verdade. Nós vemos, por isso que a gente vê, não só porque tem pessoas querendo fazer tudo na igreja, não é só isso. É claro que tem alguns irmãos que querem fazer tudo, mas não é só isso. É porque realmente faltam pessoas para fazer as coisas, para trabalhar para a messe de Deus. E aí, um que já tem uma função, ele às vezes precisa fazer outra coisa para que a obra de Deus seja realizada, porque outras pessoas não querem assumir. E hoje, cada vez mais, está tão difícil arrumar pessoas que queiram assumir, que queiram dar a cara para poder fazer a obra de Deus acontecer. Porque, irmãos, uma coisa é verdade, a obra é de Deus, mas o material somos nós. Deus, ele quer agir através de nós. Quando, por exemplo, Deus quer fazer uma graça, sustentar uma família, por exemplo, com alimento. Ora, esse alimento não cai do céu, não se materializa dentro da nossa casa. Deus suscita no coração de uma pessoa e essa pessoa sente o desejo no coração de levar um alimento para aquela família que está precisando. O agir de Deus é assim, passa pelo agir humano muitas vezes, muitíssimas vezes. Então, ele quer que a obra dele se realize, mas ele faz uma constatação. A messe é grande, mas são poucos os trabalhadores, são poucas pessoas que querem arregaçar as mangas e, de fato, trabalhar na vinha do Senhor. E olha, eu digo para vocês, como diz o nosso bispo, não existe desemprego na vinha do Senhor. Não tem, Dom Luís diz isso, Não tem desempregado, não tem recusa de emprego. Se você quer, você já está contratado, você pode ir que tem vaga, Não tem exclusão para ninguém. Às vezes a gente pensa assim, não, lá é uma... Não existe isso. Ainda que algumas pessoas tenha essa mentalidade, na realidade Jesus quer trabalhadores para a sua colheita. Então nós precisamos pedir ao dono da messe que mande trabalhadores, E não só isso. Aqui tem uma outra coisa embutida aqui dentro, muito importante. Nós precisamos rezar pelas vocações, especialmente pelas vocações sacerdotais. Pedir ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita, para a sua messe. Nós precisamos rezar por santas
e muitas vocações sacerdotais. Se a gente não reza, Deus não manda. Nós precisamos rezar e pedir ao dono da messe. Esse é um pedido de nosso Senhor. Na sequência, Jesus nos diz, ele faz uma outra constatação. Depois de ver que tem pouca gente trabalhando, ele diz, olha, e tem um outro detalhe, eu vou mandar vocês como ovelha no meio de lobos. Gente, sinceramente, vamos ver aqui, a discrepância que há de uma ovelha para um lobo. Um lobo é um bicho feroz, violento. A ovelha é um bichinho frágil, inocente, boba. Cai à toa, se cair virar de barriga para cima. Morre asfixiada porque a cavidade torácica dela é muito grande. Então ela morre sufocada só de estar virada ao contrário, de barriga para cima. É muito frágil. Se o pastor não vai na frente da ovelha, ela sai comendo tudo que é tipo de porcaria. Se ela se desgarra do rebanho, ela é uma presa muito, muito fácil. É um bicho muito frágil, muito inofensivo, muito, muito dependente do pastor. Por isso Jesus diz que nós somos as suas ovelhas. E claro, olhando para a imagem da ovelha, a gente consegue entender o que Jesus disse. Sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. E nada é nada, meus queridos. Nada. Então Jesus diz, eu mando vocês como ovelha para o meio de lobos. E, irmãos, sinceramente, cada vez mais a gente pode, nos dias de hoje, nos tempos modernos, constatar essa realidade que muitas das vezes nós somos ovelhas mesmo no meio de lobos. Isso é constatável. Veja, por exemplo, o cristão, e aqui é bom dar exemplo, O cristão, ele é assim, ele não está muito preocupado na sua formação, ele não está preocupado em estudar a Bíblia, conhecer os documentos da igreja, Ele não está nem aí, ele deixa a vida me levar. Esse negócio de ler cansa muito, estudar, eu não quero saber disso não, vamos deixar para lá. Enquanto que os filhos das trevas, eles estão ultra mega preparados. Eles têm mídia na sua mão, a mídia na sua mão, eles têm aparatos tecnológicos, eles têm muito dinheiro, muitas pessoas que têm muito dinheiro investindo tudo em cima deles, com seminários, com curso, com formações, e os cristãos estão lá. Nós estamos lá relaxados, não estamos preocupados em... Essa é uma constatação, Nós estamos lá como ovelhinhas e o mundo está lá como lobo. Tudo mega preparado para poder implantar a lei disso, lei daquilo, para destruir a família aqui, para destruir a família ali, e nós estamos cochilando. Estamos lá, a banda está passando e nós estamos lá passando junto com a banda, e sem nenhuma preocupação. Nós precisamos mudar esse panorama, meus irmãos. Primeiro, está na hora da gente conhecer a nossa fé, está na hora da gente conhecer a Sagrada Escritura, está na hora da gente ler os documentos da igreja, está na hora da gente se inteirar. Eu digo para vocês, um católico ignorante é um futuro protestante. Eu não tenho medo de dizer isso. Nós precisamos conhecer buscar a verdade. Então, Jesus faz uma segunda constatação. Depois, ele diz, aí depois ele diz, quando Jesus diz assim, não leveis bolsa, sacola, sandália e não cumprimenteis ninguém pelo caminho, ele está simplesmente dizendo o seguinte, a sua proteção, o seu escudo sou eu, a sua condução sou eu. Quando ele diz para não levar bolsa, e nem sacola e nem sandália, a pessoa que está desprovida de calçado, de tudo isso, é uma pessoa que precisa... ela precisa ser conduzida, ela precisa de ajuda, ela precisa que alguém calce ela para que ela possa andar perfeitamente. E Jesus diz isso no Evangelho de São João, capítulo 14, eu sou o caminho, por isso você está descalço, porque eu vou te calçar para você andar no meu caminho. Bolsa, sacola, e cumprimentar os outros pelo caminho, Jesus está dizendo, no apostolado, é preciso que você não se distraia. Quantas vezes, você vai pensando alguma coisa, você está com uma coisa na cabeça para resolver, você encontra um amigo no caminho, aí você começa a conversar, pronto, você já esqueceu o que você ia fazer.
É simplesinho assim. Então Jesus diz, não cumprimenta ninguém do caminho, não é para que a gente seja mal educado com as pessoas. Irmãos, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que no apostolado precisamos manter o foco. Não podemos nos distrair. Manter o foco. Né? Qualquer casa que entrar, dizei primeiro, a paz esteja nessa casa. Se ali tiver alguém da paz, beleza. Se não tiver, a paz volta para vocês. E em outra parte, Jesus diz, sacode a poeira do pé e vai adiante. Jesus está dizendo, não fica perdendo tempo com quem não quer. É importante isso. Nosso Senhor diz, tem outras pessoas que estão sedentas, precisando de evangelização, e pare de ficar insistindo com quem não quer. Quem não quer, não quer. Já teve a oportunidade, não quer? Siga adiante. Ah, mas então nós estamos largando o nosso irmão para lá? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem pessoas que precisam da evangelização. É preciso seguir adiante. Essa aqui é a exigência do segmento. Né? Jesus, ele resume tudo isso para dizer para nós, sou eu que vou conduzir o meu discípulo. Né? Não é nós fazermos coisas da nossa cabeça, não é nós fazermos o que nós queremos. O discípulo de Cristo, ele não faz o que ele quer, ele faz o que Deus quer. E aqui está uma grande diferença para cada um de nós. Então, meus amigos, peçamos ao Senhor hoje a graça de sermos conduzidos por Jesus, que é caminho, verdade e vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.